importantíssimo. O que é pecar contra o Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo, meus irmãos, existe pelo menos 4 maneiras de pecar contra o Espírito Santo. Tem outras tantas, mas as mais fortes e sérias, a primeira delas, o pecado do desespero. Do desespero. O que é desesperar-se da misericórdia de Deus? A pessoa está vivendo uma vida, com essa falsa liberdade que o mundo diz, servindo aos ídolos, às vaidades do mundo, sendo dono de si mesmo, fazendo as suas próprias vontades, se deixando levar, fazendo mal a si, porque quem comete pecado é escravo. Quem se entrega ao pecado, o pecado leva à morte, morte eterna. Então a pessoa se está prejudicando a si própria. Não é só também a verdade que ela prejudica os outros, também, matar, roubar, mentir, mas ela está se corrompendo. Olha a diferença, gente, entre cometer uma injustiça que padecer uma injustiça. Se você padece uma injustiça, alguém foi injusto contigo, mentiu, falou mal de você, não sendo verdade, falou mal de você, você está padecendo uma injustiça. Isso não te converte numa pessoa injusta. Isso não te corrompe necessariamente. Padecer uma injustiça não te converte em uma pessoa má. Agora, cometer uma injustiça, sim. Cometer uma injustiça, sim. Então a pessoa começa a cometer injustiças, começa a fazer o mal aos outros, mas está fazendo mal a si próprio. E isso ofende a Deus. Ofende a Deus em que sentido? Porque Deus nos criou para a felicidade. Nós somos obra de Deus. Deus em si mesmo Ele não sofre porque Ele é Deus. Mas Deus sofre porque Ele ama e Ele se compadece dos filhos. E quando Ele vê um filho sofrendo, quando Ele vê um filho que está indo para o inferno, Deus não se alegra não, gente. Deus chora. E fere a Deus, nossos pecados ferem a Deus. Cada vez que a gente comete um pecado deliberadamente, a gente coloca um espinho ali na cabeça de Jesus, na coroa de espinhos. No corpo dele é como um açoite que a gente dá. É um desprezo, é cuspir na cara de Jesus, é pisotear Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. Cada pecado deliberado que eu cometo, estou ferindo a Jesus Cristo. Estou ferindo o coração de Jesus. Mas de repente você toma consciência da gravidade, do mal que você está vivendo e fazendo. E aí você cai na real. A reação natural deveria ser, meu Deus, pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado teu filho, Senhor, mas me acolhe, Senhor, me perdoa, porque eu não quero mais fazer isso. Deus, que nos ama tanto, vai nos acolher e nos perdoar. Só que a tentação demoníaca é o quê? Que você não vale nada, você não presta, você não tem remédio, você vai para o inferno mesmo, você merece o inferno, e você... É verdade, eu mereço. Fiz muita coisa errada. É verdade, eu não tenho perdão. Meu pecado não tem perdão. Deus não pode me perdoar, jamais. O que eu fiz é muito grave. Deus jamais pode me perdoar. O que eu fiz, a pessoa começa a se punir, se condenar, se julgar, se desprezar. E ela se fecha à graça. Isso é grave demais. Ela, sendo uma criatura pequena, se coloca no lugar do Criador. Deus não pode me perdoar. Como de cima para baixo. Deus não pode me perdoar. Deus não pode me perdoar. O que eu fiz é muito grave. Deus não pode jamais. Meu pecado é muito grande. Deus jamais vai poder me perdoar. Então ela se coloca no lugar de Deus. Não é que ela não quer o perdão, é que ela se fecha ao perdão. Por isso é uma tentação. Por isso atenta contra o Espírito Santo, que é misericórdia e amor. E por isso é diabólico. Porque aguça nosso orgulho de não aceitar que somos pecadores. Eu não me aceito, não aceito o meu pecado, não aceito a minha história. Eu vou e me desespero e sou capaz de tirar até a vida. Olha o que aconteceu com Judas. O que aconteceu com Judas? Judas, quando caiu a ficha da gravidade que foi o pecado que Judas cometeu, gente. Porque Judas estava buscando por todos os meios vender Jesus. Chega um momento que Judas consegue, trai Jesus. Quando Judas traz Jesus, e ele toma consciência do que estão fazendo com Jesus, quando ele vê Jesus sofrendo o inferno, porque ele vendeu por 30 moedas, caiu a ficha, e Judas, tomado sabe, tenta lá devolver as moedas, tentando reparar, e vê que não serve mais devolver as moedas, o mal já foi feito. Mas Judas, o que acontece? Se desespera, não consegue mais voltar atrás e refazer as coisas. Judas vai e se enforca. Judas não confiou na misericórdia. Olha Pedro cometeu um pecado tão grave ou mais que Judas. Negou o Senhor publicamente, deu as costas, mas Pedro chorou amargamente, se arrependeu. E quando se reencontrou com Jesus, talvez ele dizia, não sou digno, não mereço o perdão
mas talvez o Senhor possa me perdoar, quem sabe, né? Quem sabe me coloca ali, o último dos discípulos, quem sabe, né? Pelo menos vai dizer, ó, não quero mais saber de você, Pedro, está perdoado, mas está bom, você errou. Mas Pedro voltou para Jesus, e Jesus falou, Pedro, me amas? Pedro, me amas? E Pedro, por 3 vezes, Senhor, sabes tudo, sabes que te amo, sabes que sou um desastre, que te neguei, mas eu te amo demais. O céu está cheio de pecadores que amaram muito Jesus, os santos são pecadores que amaram, e porque amaram, se arrependeram, e porque amaram, buscaram lutar contra o pecado, porque amaram, buscaram fazer a vontade de Deus, e foram até o fim e entraram no céu. E por isso no céu, meus irmãos, há lugar para mim e para você, basta nós amarmos a Deus. Se nós não amamos, meus irmãos, nem nos dói ferir, trair Jesus. Quando a gente não ama, não nos dói. Por isso, meus irmãos, um santo é um pecador que ama muito o Senhor. Segundo pecado contra o Espírito Santo, a presunção. Isso está muito mais estendido na igreja do que a gente possa imaginar. A presunção diabólica. Que consiste a presunção? Deus me ama demais. Deus me ama. O Senhor não acabou de falar? Deus é misericórdia. Deus perdoa tudo. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado que Deus não vai negar aí o perdão para os filhos, porque Deus ama demais os filhos. Deus me ama do jeito que eu sou, Padre. E como Deus me ama do jeito que eu sou, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus nunca vai deixar de me perdoar. Ele me ama. Mesmo que eu cometa isso e aquilo, mesmo que eu faça isso ou aquilo, eu estou salvo, Padre. Eu estou salvo. Deus não vai me condenar. Eu sei que Ele me ama. Eu confio na misericórdia. Olha como Satanás é astuto. Pega uma verdade que é certa, que Deus te ama. Deus te ama e muito. Só que nós também temos que amar a Deus. Essa parte Ele não fala. Só que se converter também é amar a Deus. Não querer ofender a Deus também é amar a Deus. Obedecer a Deus também é amar a Deus. Essa parte Ele não fala. Ele só fala que Deus é misericórdia. E eu posso viver do jeito que eu quiser. Olha que maravilha. Eu posso pecar, cometer adultério, roubar, me prostituir. Ele vai me perdoar. Sempre. Ele não vai. Mas a pessoa não está pedindo perdão. Ela não está arrependida. Ela está querendo viver no erro. E ainda na presunção, por isso é um pecado de presunção. Pensa ela que Deus, como é um vovozão, gente fina, bonachão, como um Papai Noel, que vai te acolher de braços abertos. E Satanás, que é muito astuto, não vai falar que Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. E que Deus retribui o esforço do teu mérito, a tua luta, as tuas renúncias, teu sacrifício, e o teu desejo de ir para o céu. Porque Deus não vai colocar todo mundo no céu a pulso, gente. Porque Deus respeita a nossa liberdade. Se você escolher em contra de Deus, como Satanás fez, olha o filho pródigo. Se você escolher contra Deus, Deus vai respeitar. Ele vai sentir muito, mas Ele vai respeitar. A liberdade que Deus nos deu é para a gente fazer o contrário do que Ele nos ensina. Olha o filho pródigo. Dá-me a minha herança, eu vou viver do jeito que eu quiser. Eu não quero saber de norma, de limite não, porque é isso que o filho pródigo queria. Não queria estar submetido a um pai, a umas regras, a uma norma. Queria viver como o mundo ensina. E foi para o mundo. E o pai, mesmo sentindo, permite. E ele vai para o mundo. E o que acontece? Já sabemos a história. Se afunda no mundo. Se afunda no pecado de cabeça. E quando está lá mal, abandonado, não tem mais ninguém, perdeu tudo, até a dignidade, está lá junto com os porcos, comendo, nem a lavagem dos porcos lhe dava para ele comer, o homem caiu na real. O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha herança? Se ele tivesse caído no pecado do desespero, o que ele faria? Iria se enforcar. O que eu fiz é grave demais, não vai ter perdão. Deus, meu pai não vai me aceitar de volta. Não, é melhor tirar a vida mesmo. Ele não caiu nesse pecado. Ele não caiu também na presunção. Eu vou voltar, vou pedir mais herança ainda, vou pedir mais, porque eu vou voltar para a vida de novo. Ele vai me aceitar, eu vou pedir mais dinheiro, vou voltar para o novo. Porque Ele me ama, Ele me ama. Não importa do jeito que eu viva, Ele me ama. Não, Ele viu as consequências do pecado. Então o pecado não brinca, né, gente? O pecado não é brincadeira, não é brincadeira. E o filho pródigo sofreu igual um cão velho, igual um cachorro velho. Então nem caiu no desespero nem na presunção. Aqui entramos em outro fator, que Santo Tomás de Aquino diz, outro pecado contra o Espírito Santo, meus irmãos, que é a dureza do coração. A dureza do coração. O que significa a dureza do coração, gente? Há algum momento na vida que Deus não permita que aconteça e você se esforce para que isso não aconteça na tua vida, porque isso é uma tentação diabólica. É resistir à verdade, não aceitar a verdade. O que significa isso? Quando o Senhor nos ensina a verdade,
E a verdade, gente, é o meio pelo qual Deus quis nos salvar, por meio da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, diz São Paulo a Timóteo. Que nós nos salvemos de uma maneira muito concreta, conhecendo a verdade, não desconhecendo a verdade. Falou que a verdade nos liberta, mas não falou que a verdade era agradável, que a verdade nos faz uma carícia no coração do nosso ego, que é maravilhoso. Jesus falou que a verdade nos liberta. E a verdade, meus irmãos, muitas vezes dói. E a verdade é um remédio, muitas vezes amargo, principalmente quando a gente não está vivendo na verdade. Principalmente quando não está vivendo na verdade. Mas o que acontece? Se o demônio nos tenta, nos incita e nos seduz e tal, você pode não aceitar a verdade, por causa da soberba e do orgulho. E está dizendo a verdade para o teu bem, e você não aceita, não acolhe a verdade. Se resiste à verdade, como os fariseus, olha que grave, os fariseus estavam vendo Jesus... Os fariseus estavam vendo Jesus fazer milagres. Os fariseus estavam vendo Jesus realizar prodígios. Eles viam, porque eles eram inteligentes, burros não eram, eles eram soberbos. Eles viam Jesus operando, via que aquilo era verdade, mas não reconhecia a verdade. Para reconhecer a verdade significa que você aceita a verdade na tua vida. Eles não quiseram aceitar. Por quê? Porque aceitar a verdade é mudar. Eles não queriam mudar. Todo mundo tem que mudar, eu não. Nós somos pessoas de igreja, nós somos pessoas religiosas, nós conhecemos a lei. Quem é esse Galileu para falar? E aí se nós trazemos para a vida de hoje, quem é a igreja para falar de mim? Quem é a igreja para me dizer o que eu devo ou não fazer, o que é certo ou o que é errado? Eu faço na minha vida o que eu quiser. Quem é o padre para vir me dar sermão? Faço na minha vida o que eu quiser. E isso está entrando muito na igreja, muitíssimo. A dureza de coração, onde nós fazemos da verdade conveniência, não é o relativismo? Não existe verdade. Lembra lá de Pilatos, quando Jesus foi julgado? Quis veritas, né? Com aquela ironia, né? Com aquele ceticismo, com aquela... O que é a verdade? A verdade, padre, que eu gosto de pecar, sabe? E eu vou seguir pecando. E não vem dizer para mim o contrário, não, porque eu não... Gente, isso é atentar contra o Espírito Santo. Isso é se fechar à graça do Espírito Santo. Porque a verdade, meus irmãos, significa que se eu não estou vivendo na verdade, eu estou trilhando o caminho da mentira. E a verdade vai me libertar se eu acolho a verdade. E eu vou conformando a minha vida à verdade e vou me tornando mais livre. É mais livre não quem peca. É mais livre quem menos peca. É mais livre quem vive na verdade, não quem vive na mentira. Liberdade não é fazer tudo o que o mundo diz, gente. Liberdade é ser capaz até de dizer não ao que é ruim. Isso é ser livre. Tem gente que não consegue dizer não ao pecado. Isso é liberdade? Maria Santíssima foi a mulher mais livre da face da terra porque nunca pecou. Então a dureza do coração, gente, nos leva a nos fecharmos à ação do Espírito Santo, à graça do Espírito Santo, nos fecharmos à verdade, seja pelo desespero, desesperada misericórdia, Deus não pode me perdoar, né? Seja pela presunção, não, Deus perdoa tudo, Deus é bom, Deus é misericórdia, e a pessoa fica lá no erro. Por que isso é grave? Porque ela não pede perdão, não é porque Deus não quer perdoar, ela nem pede perdão. Ela nem considera que precisa pedir perdão. Ela está no pecado e acha que nem precisa se arrepender e pedir perdão. A presunção é isso. E a dureza de coração que nos fecha à verdade, não aceitar a verdade. A igreja está ensinando e a gente se resiste, se endurece. E aí vem o quarto ponto, gente, do pecado contra o Espírito Santo. Se uma pessoa segue nesse erro, ela termina seus dias na impenitência final. O que é a impenitência final, gente? É morrer sem se arrepender. É morrer sem reconhecer o pecado, sem pedir perdão. Aonde vai uma pessoa assim, gente? Ela vai aonde ela quis ir. Ela fez a escolha nessa terra contra Deus, contra a vontade de Deus. Se fechou, não aceitou a verdade, se resistiu à verdade, o coração endureceu como os fariseus, não aceita, se fecha, ou caiu na presunção de afirmar uma misericórdia, né? Como Deus fosse só misericórdia, mas não existe juízo, não existe justiça, não existe retribuição, nem julgamento, então cuidado, ou desespero. Gente, tudo isso atenta contra o Espírito Santo. Se nós não mudamos de vida e seguimos nessa vida errada, meus irmãos, estamos indo para o mau caminho. E essa é a boa notícia, gente. Jesus veio para nos salvar. Jesus é a nossa vocação, gente, é o céu. Nossa pátria é o céu. Tudo isso vai passar. São Paulo está dizendo na segunda leitura, né? Tudo que é visível é passageiro, é efêmero. Hoje é, amanhã deixa de ser. Nós estamos buscando o eterno. Nós estamos buscando o que não passa. Nós estamos buscando o céu.
Isso é, meus irmãos, ser católico. Que bom que você está caminhando, que bom que você está lutando. Tropeçamos, como Adão e Eva, caímos por fraqueza, não por malícia. Então que não seduza o teu coração o demônio de tal forma que você se endureça e peca por malícia mesmo, está nem aí. Não, a gente cai às vezes por fraqueza, a gente se arrepende, recomeça, pede perdão. Por isso a gente vai para a missa. É importante ir cada domingo para a missa, escutar a palavra, se confessar sempre que quiser e precisar, buscar comungar. Sempre para comungar temos que estar bem em comunhão com Deus e caminhando com a igreja. É isso, meus irmãos, não estamos ofendendo Deus, não estamos pecando contra o Espírito Santo. Que não nos engane o maligno. Ouçamos o Senhor, Ele é a verdade, meus irmãos. A verdade, por mais que nos exija, a verdade é o que nós precisamos ouvir. O adulador é outro, aquele que te adula, que fala o que você quer ouvir, a tua carne, os teus desejos errados, a tua concupiscência, né? Para você ir cada vez mais para longe de Deus. Então a verdade que é o remédio amargo que cura. O remédio amargo que cura. Imagina a pessoa está com infecção grave, a família está dizendo, você tem que tomar o remédio, tem que tomar. Não, eu não vou tomar. É amargo isso aí. Toma o remédio, você está morrendo, a infecção vai gravar. Não, mas esse remédio é amargo, não quero esse remédio não. O médico vai lá e fala, você tem que tomar o remédio, porque a doença é grave. Se você não tomar esse remédio, eu não vou tomar. A gente não está louco. Então a verdade é isso, Jesus está nos ensinando a verdade, porque a verdade, às vezes, eu não vou aceitar a verdade, porque é exigente, porque, meus irmãos, a verdade nos liberta. Tira toda a farsa da mentira diabólica, que vem trabalhar com meias verdades, né? Deus é amor, não precisa nem ser para a igreja. Você não precisa nem ir para a igreja, nem escutar padre, nem nada, nem religião. Você tem Deus no teu coração, Deus te ama. Você vai para o céu, não importa se Deus te ama. Você é uma pessoa boníssima. O demônio só pega uma parte da verdade, mas não diz que você precisa se arrepender, precisa se converter, precisa querer ir para o céu. A gente precisa querer ir para o céu. É uma decisão, é uma escolha. E Deus está nos esperando com os braços abertos, a todos nós. E temos um lugar no céu. No céu, repito, está cheio de pecadores que se arrependeram dos seus pecados. E está cheio de pecadores que caíram, mas que se levantaram sempre. Que lutaram e foram até o fim. E por isso mereceram estar onde estão. Por isso no céu também, meus irmãos, entra as pessoas que merecem ir no céu. Não pode ser que depois de tanto esforço dos cristãos, nós aqui pelejando, aí chega lá, está todo mundo lá. Até Satanás entrou também. Deus me livre. Até Satanás. Não, gente, não é brincadeira. A gente não pode brincar com a misericórdia de Deus. É muito sério. E só se vive uma vez, né, gente? Para a gente abusar da vida, da misericórdia e do tempo que Deus nos deu. Tomemos em sério, né, meus irmãos? Sejamos responsáveis com o tempo e com a vida que Deus nos deu. Nossa vida é preciosa. Nossa vida é cara aos olhos de Deus. Por isso Jesus morreu na cruz para te salvar. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.